Então aí existe a outra teoria, e aí essa que muita gente está dizendo que essa podridão dos Estados Unidos e Hollywood seria limpo, e um dos cabeças dessa limpa seria Donald Trump. Ele seria um dos cabeças para limpar ou ele seria usado? Que envolveria a política. Você vê que bem no momento agora, isso é bom destacar, que a maioria das pessoas que está do lado do Didi são democratas, são do lado da Kamala Harris. É isso aí. Então você não tem ali alguém... E há quem diz que ela frequentava essas festas, né? Tem fotos dela, né? Sim, tem fotos. Então, veja bem, e ela é a pessoa que ama tirar fetos, tirar pequenos do ventre. A Kamala Harris, além de tudo, ela é a cabeça da agenda de tirar pequenos de mulheres que estão gerando. Então, assim, aí você vê que você não vê um republicano no meio. Você só tem democrata. E aí muita gente está dizendo que isso é uma manifestação que vai pender para o lado do Trump. Porque, por mais que não pareça, os Estados Unidos é um país conservador. Então existe gente poderosa que quer fazer uma limpeza da podridão. Dessa podridão para trazer um equilíbrio. Então, o sistema trabalha pelo caos, né? Primeiro eles formam um caos e depois estabelece uma ordem. Então, quer dizer, eles manifestam a podridão, que gera um caos. Imagine, o Denzel Washington disse que o que está acontecendo em Hollywood, quem não tiver Deus não vai suportar. Que é muito espiritual o que está acontecendo. Né? Então, veja que a ideia do que está acontecendo, existe uma questão, porque você não vê republicano no meio. Você só vê os democratas que representam a esquerda mundial. E todos estão sendo expostos. E eles estão sendo expostos. Então, eles estão dizendo que isso também tem a ver muito com a política, que é dia 5 de novembro. Eleição americana. Então, existe tudo isso. Mas nisso aí, só para compreendermos melhor, o Trump está envolvido nessa limpeza e ele está ciente realmente que sempre houve essa podridão? Ou existe gente mais poderosa do que o próprio Trump que está envolvido nessa podridão e está usando o Trump agora como uma arma de limpeza? Na realidade o Trump é um personagem na história. É um fantoche, então. Que trabalha ali pro que vai acontecer. A gente não pode colocar o poder em Trump porque existe poderes maiores do que ele. Como existia, por exemplo, talvez o Didi se achava o maior da música mundial e ninguém iria tirar ele do trono. A partir do momento que ele começou a ameaçar, ele foi silenciado. Então existe o limite do poder, né? E Trump, como foi presidente americano, você sabe que o presidente americano ele tem informações de tudo, da CIA. Só para você ter ideia, o poder da CIA, né? Aqui em Bombinhas, a criança iria cometer um ataque na escola, a CIA ligou para a Polícia Civil em Bombinhas, Santa Catarina, e anunciou e conseguiram deter a criança antes do ataque. Por causa que as informações dela estavam ligadas à Alemanha nazista. Então, assim, você vê que existe gatilhos na internet e que existe a CIA, sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. Aí você tem o Mossad de Israel, que detectou uma célula de agentes do Hamas no Brasil. Então, se eles conseguem achar uma pulga no palheiro, uma agulha no palheiro, como uma criança querendo cometer um ataque no Brasil, imagine o que eles não sabem dentro do sistema americano. E todas as pessoas influentes, elas são expostas dentro desse sistema, né? Não existe privacidade. Então, automaticamente, elas são monitoradas e vigiadas. Então, dentro disso daí, seria também um jogo agora por Trump voltar para o poder? Sim, e aí entra essa questão de eles expor o que são os democratas para que aqueles que são tradicionais, né? Que são conservadores, pense bem no que estão fazendo para o futuro americano. Então, o caso do rap, do Didi aí, é só uma fumaça que realmente... Tirando a atenção do que de fato está acontecendo, pô. Mas a pergunta que fica nisso aí, é bom ou ruim o Trump ficar no poder? Porque aí o Trump... porque assim, eu penso... a mesma coisa se é bom ou ruim o Marçal ficar em São Paulo. É bom ou ruim Porque fica isso, né? O cara faz parte de um plano... Porque aí, aqui ó, falar direito isso para não parecer errado. Mas o cara, o mal aí, né? O
demônio aí do Didi, se torna também uma vítima, ao mesmo tempo, de um sistema muito maior. Eles dão tudo para ele. E depois eles derrubam. Enquanto ele obedece, né? E depois eles vão e derrubam. Você não presta mais. E isso acontece todos os dias. Quantas pessoas aparecem e somem? Elas têm um boom meteórico quando você vê o cara. Não, esse cara vai... Daqui a pouco ele desaparece porque o próprio sistema... A gente tem aí, vamos colocar no Brasil, luva de pedreiro, cadê? O mendigo. O mendigo. Verdade. Ele sumiu, né? Então, o que acontece? É um momento. E o momento dele foi desde a década de 90, velho. Então, é muito tempo no poder, conhece muito, sabe muito, andou na linha por muito tempo. E agora é o dito boi de piranha. Quando se fala de cortina de fumaça, o que é o boi de piranha, né? Quando o boiadeiro quer passar com a boiada, ele leva lá pro canto um boi, sangra ele, que tem piranha no rio. As piranhas vão lá devorar o boi que está sangrando. E a boiada passa por trás. Rapaz, isso é então forte. o Didi está sangrando lá, exposto, né? Enquanto o real plano está acontecendo então, aqui por trás. E muita gente está se salvando e vão silenciar. Eu já falei em live que eu acredito que o futuro dele, se ele sair, ele vai ser totalmente silenciado. Que nem o Valdemar Costa Neto, quando foi preso. Ninguém ouve mais falar de Valdemar Costa Neto. Ele sumiu. Que eles silenciaram ele. Ou ele vai ser morto. Como o Steven, que tinha a ilha, que tinha o nome... E que era muito poderoso também. Então, o futuro é... Ou ele vai aparecer morto, ou ele vai... Quando voltar, ele... É outra pessoa, acabou. Né? É igual o próprio Jim Carrey, que começou a denunciar o que acontecia em Hollywood. De repente, o cara ficou meio... Mel Gibson, depois do filme... Demência, né? A Paixão de Cristo. E aí, como é que eles destroem uma pessoa? Como? Louco. É um louco. Então, ou é demência e eles vão isolar, e eles criam, hoje a Deep Web consegue criar um vídeo teu se prostituindo, gritando, falando coisa, e não é você. Né? Eu não sei se você já viu como é que os pedó agenciam crianças, eles se colocam ali como uma mulher, começa a conversar e a criança começa a pensar que é uma mulher ali, por trás é um homem. E você olhando, você nunca vai imaginar que existe um homem por trás daquela mulher que está aliciando um pequeno. Então, assim, existem muitas coisas que... Então, para acabar com... Que nem a questão do Michael Jackson, que diz que a Ofra assumiu o posicionamento de ficar batendo nele, que foi o que a irmã do Michael Jackson falou, né? Sim. E quem levava as pessoas para as festas do Didi, as maiores celebridades, era a Ofra. Loucura isso, né? É coisa de filme, né? Não é uma coisa de ligar o sistema? E ela começou a bater no Michael Jackson como ele fosse o pior ser humano do mundo. Denunciando e tal. Então, se cria uma narrativa em cima da pessoa, destrói. É porque, querendo ou não, acaba... E eles usam uma estratégia conforme a personalidade da pessoa, né? Até porque o Michael Jackson, ele sempre foi um pouquinho estranho, o comportamento, o jeito... Ter mudado a cor. Ter mudado a cor, o rosto dele ter ficado, tipo, como uma personalidade de um filme de terror, realmente. E aí a pessoa vem e aquilo ali pega. Aí as pessoas acabam tendo uma aversão contra a outra pessoa e não dá crédito para aquilo que ele está denunciando, falando como verdade, né? Hoje mesmo. Quem estava dando mais crédito pro Jim Carrey? Porque estava lunático, estava doido e tal. Mas isso porque ele havia começado a fazer uma denúncia sobre esses rituais, esses cultos, né? É aí que essa indústria, né? Que a indústria da mídia, tudo é criado com um propósito. Então, assim, eu me lembro agora dando estudo de mensagem subliminar de desenho animado. Então, por exemplo, a gente tem que pensar, quem é que faz o desenho, quem é que faz o filme, quem é que faz a música, quem é que faz a série? Existe uma cabeça por trás. Então, aquilo não foi feito para você dar risada. Todo filme, toda série, todo desenho animado, todo brinquedo, toda roupa, ela tem uma mensagem. Ela tem um código ali e tem uma pregação em cima daquilo dali. Então, quando você vê, eles viram de perto o que é isso, né? E aí você querer denunciar, existe o dono de tudo isso. Então, quem é que comanda a mídia? Eu falo, por exemplo, o que é a logo da Globo, a logo da Band, a logo da Record, a logo do SBT? É o olho de Horus.
todas as TVs, ela é o olho de Horus. O olho de Horus, que é o olho que está na nota de $1. Então, qualquer mídia hoje, ela é controlada pelo olho de Lúcifer. Que é o olho que tudo vê. O olho de Lúcifer é o olho que, na teologia, a gente diz que é o olho que está chorando pelos que não estão ao seu alcance. Os cristãos e os judeus. Então, veja que o olho está em tudo. Então, é como se fosse uma presença satânica em tudo que está envolvido. A indústria da música, a indústria da moda, a indústria do brinquedo, a indústria do filme, da novela, da série. Tudo está o olho lá. Essas informações mexem, sabe? A moleque, né? Não, é porque assim, você começa a olhar pra tudo e desconfiar de tudo, pô. Todos os filmes. Por exemplo, teve uma época, hoje nem tanto mais, mas teve uma época que tinha muito aquelas mensagens dos filmes da Disney. Subliminares. Que você tinha que procurar, né? E tal. E tinha muitas pregações. Teve um tempo que isso deu uma hypada no Brasil. Aí deu uma queda, sumiu isso aí. Mas aí você falando isso aí agora, me fez lembrar, pô. Os filmes, os desenhos, as séries, as roupas que mano, o tudo faz parte de um plano. O Josué processado. Ele foi um dos primeiros a começar a fazer essas denúncias, né? E hoje, por que foi silenciado? Porque eles já não estão escondendo mais, né? É aí que tá. Hoje o demônio tá lá, né? Por exemplo, você tem a Ravena, por exemplo, que é a filha do diabo no Jovem Titã, né? Você tem Lúcifer, que tem um terapeuta. Então você vê que o mal, o mal dentro da lógica satanista do espiritismo é que Lúcifer é o filho pródigo e que no final o bem e o mal andarão juntos. Então pode ver que Lúcifer, na série Lúcifer, ele é se colocado como um coitadinho. Tu assistiu a série Lúcifer? Eu não assisti. Alguns capítulos. Na Azul, voando na Azul. Eu vi. Então, assim, é uma coisa que você começa... Porque até para o povo católico, o padre Fábio de Mello diz: eu vou parar de assistir ele, porque senão eu vou querer ajudar ele ainda. É que na série... Com paixão, né? Você vê que ele se vitimiza. Ele é o filho de Deus rebelde que brigou com o pai, pô. Então, que é o filho pródigo. Que é o filho pródigo. E o inferno... Ele larga o inferno para vir para a Terra e ele começa a ter esse relacionamento com os humanos. E a ideia da série é, ele não é tão mal assim. Isso. Na verdade, ele é vítima mental desse Deus tirano. E veja que a programação preditiva, que a gente chama, ela vem de muito tempo. O mal está se transformando em bom. Então, assim, as pessoas não percebem. Por exemplo, meu malvado favorito. Você já viu o mal ser favorito? Não. Quem são os mísseis? Todos. Primeira coisa que aparece no meu malvado favorito, agora até foi lançado a primeira palavra que aparece em todos os filmes: Illuminati. É a primeira palavra. E no primeiro filme, eles começam lá no dinossauro e vem quando ela grita, livre estou. Ela tira a luva da mão esquerda e joga. Quando ela joga, vê, ela não tem luva na mão direita. Bafomé tá assim, ó. Razão e emoção. Ela tira a luva da emoção, tipo, eu vou botar para fora o meu desejo, e ela grita, livre estou. No momento que ela grita, o espelho quebra no céu e cai os cacos na terra. No livro, A Rainha do Gelo, ela explica que quando as pessoas pegam o caco do espelho e olham para dentro do espelho, a pessoa enxerga o demônio que está dentro dela. Então, Frozen. Então, veja. Aquele desenho da Frozen que faz Sim. tanto sucesso no meio das crianças essa mensagem que eles estão passando. É satanismo. Então veja bem. Aí se você pegar... A gente tá pegando coisa para criança. Agora imagine uma música com uma programação preditiva na mente de milhares de jovens, né? E o Didi influenciou a música americana.